Perfeito. Vamos lá. Pessoal, então assim, né? Nós estendemos mais uma semana para a introdução a Java, para vocês concluírem os exercícios, tá? Mas assim, fiquem atentos, né? Que daqui a pouco eu já liberei algum conteúdo do módulo 1 de introdução ao objeto, que é outra disciplina, tá? Já já eu vou colocar o exercício também desse módulo 1, mas introdução ao objeto a gente vai falar amanhã, tá? Então a gente vai ter 3 encontros por semana de introdução ao objeto, são 2 semanas, vão ser 6 encontros, então vão ser na terça, na quinta e no sábado, tá? E então depois amanhã a gente comenta sobre introdução ao objeto. Vamos dar início aí sobre a estrutura de repetição. E eu queria que, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta, né, como eu abro no começo aí para vocês estarem falando, essa é a hora. Ou a gente já pode começar. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho, né? Legal. Pessoal, nós estamos muito longe, né? Eu me apresentei no começo. Rapaz, aqui tá quente demais, né? Eu não sei do lado de vocês aí, eu tô vendo o Júlio com uma foto na praia. Aqui nós estamos muito longe da praia, né? E um calor danado, tá? Eu tô no interiorzinho de São Paulo, né? Bem no interior, perto, chegando próximo do sul de Minas. Mas vamos lá, vamos começar os trabalhos. Pessoal, então é o seguinte, esse módulo, né, o módulo 6, ele fala especificamente de estrutura de repetição, tá? A estrutura de repetição já fala quando eu tenho uma necessidade de estar repetindo o meu código, né? Eu tenho um loop de repetição. Quem viu o algoritmo, né? Vocês já viram sobre o while, quando, né? Ou for, que é o para, tá? Então vamos começar aqui. Então, pessoal, primeiramente, ó, o material que eu disponibilizei para vocês estavam falando, né? Mais um programa de notas, que foi o título, tá? Então assim, a gente tinha um programinha de calcular a média, né, no exercício anterior, onde a gente definia depois se ele é aprovado ou reprovado, tá? Mas agora eu quero fazer o que? Vamos ver, aqui tem uma situação, problema, né? Sou o diretor da escola Aluno Cias e, como conversamos pelo telefone, gostaria de desenvolver um software que permita obtermos a média de notas de uma turma em determinada prova. O governo... Só um minuto. Aí, voltando. O governo do município está nos solicitando dados estatísticos sobre o desempenho dos estudantes. Esse software será muito útil na nossa tarefa. Né? Temos registrado uma planilha em papel para cada avaliação feita, um número de alunos da turma e uma lista de nome de alunos com sua respectiva nota da avaliação. A ideia é ter um software que nos permita entrar com o número de alunos de uma turma e entrar com as notas contidas na planilha. Tá? Então assim, esse programinha, esse exemplo que está citando aqui, né, pessoal, o programa, a gente vai poder cadastrar um número de alunos determinado. Então é assim, nós não sabemos qual a quantidade de número de alunos. Então quando eu faço o programa normal, sem loop, eu vou lá, digite o nome do aluno, aí eu vou digitar as 3 ou 4 notas, vamos pôr que seria 4 bimestres, aí eu iria digitar as 4 notas, põe a média, eu vou pôr aprovado ou reprovado e encerrou, tá? Eu só digito um aluno, mas agora, o que o nosso programa tem que fazer? Ele vai ter que ler a quantidade de alunos que eu tenho na turma. Então aqui, ó, o programa deve ler o número de estudantes da turma, pois cada turma, né, possui um número de estudantes diferente. O programa deve ler uma nota para cada estudante da turma, né? Então, e aí o programa vai calcular a média das notas, somando todas, dividindo pelo número de estudantes da turma. Então é assim, aqui esse exemplo, né,
a gente vai digitar o número de estudantes, olha lá. Primeiro eu vou ler o número de estudantes. Depois a nota de cada estudante. Então preste atenção, pessoal, se eu pôr lá 10 estudantes, eu vou pôr a média deles, né? Então assim, se eles ficaram na disciplina com média 10, né? Eu vou pôr média 10. Só que assim, eu vou ter que digitar 10 vezes. E se eu não tiver um loop de repetição, eu vou ter que escrever na tela: digite a primeira nota, digite a segunda nota, digite a terceira nota. Não, né? E assim, e a gente não sabe se é 10 ou 20 alunos, né? Então assim, a gente vai dar a opção para o usuário digitar a quantidade de alunos. Aí eu vou fazer um loop, né? Uma repetição para ele escolher as notas. E aí depois soma as notas, faz a média e mostra a média da turma inteira, tá? Então um exemplo, né, pessoal? Então aqui, ó, olha para vocês verem esse algoritmo, né? Cálculo de média de notas de um aluno. Então aqui eu vou ter o número de estudantes e a soma deles, né? E aí para ler o número de estudantes. Então aqui, ó, tá escrito assim: precisa aqui ler o número de estudantes, nota, mas como fazer isso, né? Então assim, eu preciso repetir esse número de estudantes. Aqui é só um algoritmo, tá? Depois a gente vai ver para o Java. Então, olha lá, ó. Então, número de estudantes, tá? Se são 3 estudantes, eu vou ter que ler a nota 1, nota 2 e nota 3, tá? E depois somar a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3. Só que aqui eu defini 3 variáveis, né? 3 estudantes vão ser 3 notas. Então, aí ele vai ler essas 3 notas. Mas isso aqui eu escrevendo, a gente pôs lendo 3 notas. Agora, mas isso tem que ser feito automaticamente. Então, como que nós fazemos isso automaticamente, tá? Então, ó, eu vou direto para vocês entenderem aqui, ó, só um minuto. Aqui, ó, tá? Eu vou ter que ler o número de estudantes, né? Ele vai começar a variável soma e aí eu vou ler a nota, tá? Eu vou ler a nota. Depois eu vou somar, né? Essa nota que ele leu, por exemplo, 5 mais com a soma que seria 0 primeiro, né? Então 0 mais 5, tá? Então, aí depois eu vou pôr leia a nota, de novo, a outra nota. Então faria 5, agora aqui a soma vale 5 mais a nota que ele digitou. Vamos supor que ele digitou 10, e aí vai ser 15, tá? E assim, aqui seriam... Aqui ainda não tem um loop, tá? Aqui a gente está só relatando o problema. Então ele tá somando, lendo as notas. Então aqui eu trabalhei com 2 notas. E aqui eu fiz uma soma dessas notas, tá? E aí eu vou fazer a média. E eu escrevo a média. Mas como é que eu vou fazer para ele, né, repetir? Aqui é o exemplo, né? Ó, a primeira nota, né, vai ser 10, aí vai ser soma 0 mais 10. Aí depois soma vale 10. Depois eu digito, né? A segunda nota vale 5, aí 10 mais 5 e assim por diante, tá? Então, primeiramente esse é o probleminha da nota, mas como é que eu vou fazer essa repetição, tá? Aqui, ó, imagina se eu somar as notas, né? Aqui vai 5, aí que ele está citando um exemplo, né, para somar as notas, tá? Então, como que eu vou fazer, né? Aqui eu estou lendo e somo a nota com a outra nota, tá? Então essas 2 instruções devem ser repetidas para cada nota lida, ou seja, número de estudante, né? Então como que eu vou repetir isso daqui? Só um minutinho, agora vou enviar outra explicação. Então, ó, aqui não tem estrutura de repetição, aqui só está somando os valores, e é o que eu preciso fazer, ó. Então vamos lá, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, ó, estrutura de repetição enquanto. Então aqui a gente veio com o problema, né? Eu tenho que pôr as notas, somar as notas, a primeira com a segunda com a terceira e depois fazer a média, tá? Então, para resolver esse loop automaticamente, pessoal, eu uso, tá? A estrutura de repetição, uma delas, tem várias, depois eu vou mostrar, mas esse primeiro momento a gente vai trabalhar com a estrutura de repetição enquanto, tá? Enquanto. Só um minuto.
Júlio só pôs que ele mora em Teresina, estava vendo se tinha alguma pergunta. Vamos lá. Então, pessoal, enquanto o teste que eu tenho que fazer e eu vou mandar ele fazer, né? E aí os conjuntos de instruções, as minhas programações. Então, como é que funciona? Então, sempre eu tenho enquanto o teste e aí eu mando fazer, tá? E depois eu termino esse enquanto. Isso daqui é um algoritmo, né? Não é Java ainda. Então, ó, que eu vou fazer? Eu vou pedir para ler o número dos estudantes, tá? Soma tem que começar com o valor 0, porque eu vou somar ele aqui, então ele tem que ter um valor inicial. Então eu vou aqui, ó, enquanto alguma coisa, aí eu tenho que fazer a comparação aqui. Aqui é um exemplo, faça. Então o que vai ser esse alguma coisa? Tá? Então, ó, vamos lá. Enquanto as notas lidas for menor que o número de estudantes. Então é assim, ó. Eu digitei 5 estudantes, tá? Eu digitei 5 estudantes. Então aí eu vou ler a primeira nota. Então ela vai receber o valor de 1. Eu tenho que fazer aqui um contador. Presta atenção, quando eu faço isso daqui, ó, soma mais nota, isso aqui é um acumulador. Eu acumulo um valor. Agora, para eu trabalhar no enquanto, eu tenho que ter um contador, tá? Então vocês vão ver já já. Então assim, enquanto as notas forem menores que número de estudantes, ele vai repetindo para digitar nota. Ele vai pedir para digitar nota, vai somar, vai pedir para digitar nota. Então eu pus 5. Então a nota primeira vai ser 1. Aí ele, enquanto 1 é menor que 5, ele é menor que 5, então faça. Enquanto 2 é menor que 5, então faça. E aí ele vai fazendo esse loop de repetição, tá? E agora vamos ver como é que ele vai ficar. Então presta atenção aqui, pessoal. Esse é agora sim a nossa estrutura final. Então eu vou ler o número de estudantes. Então vamos, põe na cabecinha de vocês aí. O número de estudantes vai ser 5. Tá? O usuário foi lá e colocou 5. O valor, eu tenho que declarar um valor inicial para minha variável soma, que é o que vai somar as notas digitadas para depois fazer a média. Depois as notas lidas, começa com 0 também. Tá? Então assim, eu digitei 5 e ele vai chegar aqui agora. Tá? Aqui a gente não está falando de Java, está falando de uma programação estruturada. Então vai linha por linha. Então enquanto nota lidas, qual que é o valor de nota lidas? É 0. 0 é menor que 5? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 0 é menor que 5. Que foi o número de estudantes que supostamente o usuário digitou. E aí faça. Eu estou mandando ele fazer alguma coisa, legal? Aí vai ler a nota, tá? Então vai digitar a nota. Vamos supor, tá? Vamos supor que ele vai digitar a nota 10. Ele leu a nota. Aí o que vai acontecer com o soma? O soma vai ser 0 mais 10, tá? E aí o soma passa a ser o valor de 10. Aqui eu estou acumulando o valor. Tá, então a primeira soma vale 10. Aí, notas lidas, ela vale 0, vai ser 0 mais 1. Então, notas lidas vai passar a valer 1. Aí, o que acontece? Ele continua? Não, é um loop. Ele volta, tá? Ele vai voltar. E aí vai ser 1. Agora, as notas lidas não é mais 0, é 1. Tá? Aí, 1 é menor que 5? Ele é menor que 5. Então, ele vai mandar fazer. Aí, eu vou ler a nota. Vamos supor que eu vou digitar aqui a nota 8, tá? Nota 8. Aí vai ser soma. Qual que é o valor da soma agora? Lembra, está na memória. Não é mais 0, é 10, tá? Então vai ser 10 mais 8. Então soma vai começar a valer 18. Aí vai ser notas lidas. Qual que é o valor da nota lida agora? É 1. Então 1 mais 1 vai ser 2. Tá? Vai ser 2. Ótimo, aí ele vai voltar. 2 é menor que 5? 2 não é menor que 5, então ele vai continuar fazendo. Tá? Então vamos supor que aqui eu vou digitar 10 de novo. Então vai ser 28 agora, tá? Que era 10 mais 18. Tá bom? Aí vai ser 28. E aí, pessoal, notas lidas é 2 mais 1. Vai passar a ser 3. Tá? Vai passar a ser 3.
Agora, eu vou voltar. 3 é menor que 5? 3 não é, 3 é menor que 5, então ele vai continuar fazendo. Então eu vou pôr lá, vamos supor que a nota agora é 10. Tá? Então vai ser 28 que ficou mais 10. Ou seja, vai ser 38. Tá? O soma passa a ser 38. As notas lidas, 3 mais 1. Agora passa a valer 4. Tá? Vai passar a valer 4. Aí ele vai voltar e vai de novo, e vai pedir mais uma nota, tá? Então, vamos supor que aqui a nota seja 2, tá? Ele vacalhou aqui e foi para 2, então vai ser 38 mais 2, e o soma passa a valer 40, tá? Passa a ser valer 40. Aí ele vai voltar, né? Notas lidas, então vai ser a nota 4, né? Mais 1, vai valer 5, tá? Então vamos voltar, ele vai voltar lá em cima. 5 é menor que 5, pessoal, né? 5 não é menor que 5, então tá falso, mas ele vai executar mais uma vez, tá? Ele vai executar mais uma vez porque peraí, deixa eu ver se ele vai executar mais uma vez, só um minuto, deixa eu contar quantas notas eu digitei aqui, tá? Peraí, eu digitei 1, 2, 3, 4, peraí, 0 mais 10, peraí, opa, 2, depois 3, depois 4, depois 5, não, ele não volta não, eu já digitei 5 notas, tá? Porque 5 é menor, não é menor que 5, ele é igual, tá? Então ele não vai continuar, ele vai ser falso, ele vai aqui para baixo, tá? Então vai ser o que? Soma, né? Ele vai pegar a média da turma. Então qual que é o valor da soma? O valor da soma deu 40, tá? Deu 40. E aí, pessoal, vai dar 40 dividido por 5, tá? Então, ó, no o meu número de estudantes aqui é 5, a minha soma é 40. 40 dividido por 5 vai dar, se eu não me engano, 40 dividido por 5 vai dar 8, né? Então a média, tá? A média vai ser 8. Legal? E aí ele vai escrever média. Então ele fez um loop de 5 vezes, tá? Então isso que é uma estrutura de repetição. Eu não precisei ler 5 variáveis, tá? Eu não precisei criar 5 somas, né? Eu não precisei criar 5 médias para depois somar. Ele fez um loop de repetição e eu digitei 5 notas, foram somadas 5 notas e aí eu fiz a minha média, tá? Então isso, na parte lógica, isso que é uma estrutura de repetição, tá? Aqui tá tudo explicando o que eu falei para vocês aqui agora, mas agora a gente vai para a parte mais importante. Ah, não, beleza, Júlio, você me assusta, Júlio, tá? Então vamos lá, agora a gente vai para a parte prática, né? Vamos jogar isso daqui lá para o Java, legal? Então agora vamos trabalhar dentro do Java para ver como é que funciona isso daí. Só um minuto, pessoal, desculpa aí. Ô, Leninha. Minha mãe. Desculpa aí, pessoal. Então vamos lá. Agora vamos fazer aí no Java, né, um exemplo de repetição. No Java, o enquanto é o while, tá? O enquanto é o while. Então é assim, eu não preciso escrever então, né? É só enquanto. No algoritmo sim, aqui é mais simples. Eu faço o meu teste e vou escrever.
Então um exemplo aqui, ó, o while, o que ele faz aqui? Quando o A for menor que 10, tá? Quando o A for menor que 10, aí ele vai repetir isso 10 vezes. Daí eu tenho que pôr o contador, tá? Porque aí vai repetindo 10 vezes. E quando não for menor que 10, ele para. Ele escreve esse texto na tela 10 vezes, tá bom? Então agora o que nós fizemos lá, nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos fazer no Java com essa linguagem, né? E hoje não deu tempo de digitar, a gente vai digitar juntos. Então vamos abrir o NetBeans, tá, pessoal? Eu vou lá, arquivo, novo projeto, aplicação Java, próximo. Pera aí, gente, eu tenho um probleminha de memória. Eu falei pra vocês que eu tenho muita turma, né? Deixa eu ver se eu já digitei isso daqui. Não digitei ainda não, tá, pessoal? Então vamos começar desde o início aqui, tá? Então vamos lá, novo, Java, aplicação Java, aí ó, exemplo, deixa eu pôr aqui exe, rep 1, repetição, tá? Maiúsculo e maiúsculo aqui nas iniciais de cada palavra, porque a gente tem que criar uma classe, tá? Aí criar classe, vamos ativar, porque vai ser modo console, não vai ser modo gráfico. E vamos finalizar. Beleza, vamos apagar aqui os comentários para ficar mais fácil para a gente. Legal, agora vamos lá. Deixa eu só abrir meu exemplo aqui para vocês. Então vamos lá. Pessoal, o que nós temos que fazer primeiro? Nós vamos criar algumas variáveis, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, inteira, tá? Uma variável inteira. Aí nós vamos trabalhar com o número de estudantes. Número de estudantes. Depois uma para somar. Depois a nota. E depois as notas lidas. Ponto e vírgula. A média, como vai ter a divisão, né, para não ter problema, vai ser double. Poderia, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, tá? Que é mais lógico. Então, ó, eu vou mudar. Então, a nota, ela vai ser double também, porque pode ser 8,5, 7,5 e assim por diante, tá? A soma, como vai somar as notas, ela precisa também ser double, ou é float, né, que é número real. E a média, tá? A média. Então eu vou mudar aqui esse exemplo aqui para ficar mais lógico, tá? Agora, as notas lidas é o contador, tá? Então vai ser 0, mais 1, mais 1, é 2 mais 1 e assim por diante, tá? Então os contadores ele é inteiro. Número de estudantes também, né? Eu tenho 10 estudantes, 2 estudantes, 3 estudantes, eu não tenho 3 estudantes e meio, tá? Então aqui, ó, eu preparei a minha variável, tá bom? As minhas variáveis. Agora, eu tenho que pedir para digitar as variáveis.
tá, pessoal? Eu tenho que pedir para digitar as variáveis. Mas vamos lembrar, né? Vamos lembrar, ó, eu vou voltar aqui na nossa explicação. Eu deixei esse exemplo aqui, ó, porque isso daqui eu já expliquei na aula passada, né? E vou repetir para vocês. Quando eu uso inter, parse, int, system console, ou seja, o system console, eu estou trabalhando com console, eu não tenho uma IDE, tá? Então, quando eu vou trabalhar com uma IDE é diferente, tá? Não é dessa maneira aqui, legal? É o como a gente já usou o scanner, tá? A biblioteca scanner. Então, ó, o que nós temos que é o teclado, né? Deixa eu pegar um aqui já para a gente só copiar e colar que é mais rápido. Né? Então, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes das variáveis é colocar o scanner, tá? Eu copio ele aqui. E jogo ele aqui, ó. É a primeira coisa que eu tenho que criar, tá? Já dou OK para ele importar a biblioteca. Quando eu copio e colo, ele já importa a biblioteca. Ele põe o import aqui, ó. Import scanner, tá? Isso já foi explicado para vocês. E como que vai ficar para nós aqui agora? Então, primeiro eu vou pôr na tela, tá? O system out, né? Então, cout, dou tab e aí eu vou colocar número de estudantes da turma, 2 pontos, tá? Agora, pessoal, eu vou ter que pegar a informação do número de estudantes da turma. Então, assim, número underline estudantes igual, agora só para vocês verem, né, como é que nós usamos aqui tá? Só pra gente, ó, a gente usa isso daqui, ó, tá? É esse comandinho que nós usamos, essa instrução que nós usamos para jogar lá, né? Então aqui, ó, número de estudante, teclado, ponto nestdub, mas aqui não é nestdub, tá? Porque ele é inteiro, né? O número de estudante é inteiro. Então, ó, número de estudante ponto nestint, tá? Então, ó, nós não usamos system console.readline quando eu estou numa interface, né? Eu estou usando uma IDE. Só quando eu estou lá, quando eu vou usar o JavaC ou alguma interface online, né? Um online que eu vou acabar utilizando. Legal? Voltando. Pessoal, eu peço, deixa eu pedir um favorzinho. Quem estiver acompanhando aí, dá alguém acompanhando o chat, se tiver alguma pergunta, vocês me dão um grito, tá? Para não ter que ficar indo e voltando, que é melhor. Agora, a variável soma tem que receber o valor 0 para iniciar zerada, tá? Depois eu vou colocar notas lidas, também vai iniciar zerado. O valor dela vai ser 0, ponto e vírgula, tá? E agora vamos fazer o enquanto, tá? Então, como a gente viu lá no algoritmo, então enquanto, que é o while, abro parênteses, notas lidas, isso mesmo, notas lidas menor que o número de estudantes. E aí, pessoal, o while, como ele sempre tem mais do que uma linha, tá? Eu vou abrir as chaves, tá? Porque ele tem mais que uma linha, tá? Na hora que eu abro, ele já fecha para mim. Cuidado para não inserir de novo, tá? Porque senão dá problema. Agora vamos fazer o seguinte. Então eu vou pôr assim, ó. Vou pedir pro usuário digitar aí a nota, tá? Então eu vou pôr cout
dois espaços, nota, aí eu vou pôr dois pontos aqui, porcentagem de decimal. E aqui, pessoal, eu vou querer já exibir, tá? Quantas notas foram lidas, tá? Então vai ser assim, ó, notas lidas mais 1, é só um incremento. Aí depois 0 mais 1 ele já vai escrever 1, tá? Que é a primeira nota que a gente está digitando. Legal? Agora eu vou ler a nota que vai digitar, tá? Então vamos lá, aí o usuário vai ter que digitar a nota. Aqui, ó, o que vai acontecer? Na verdade, ó, ele vai aparecer assim, nota 1, nota, ó, eu pus errado os dois pontos aqui, ó. Nota 1, nota 2, aí ele já está contando e mostrando na tela, tá? O que o usuário vai digitar. E aqui, ó, eu tenho que mudar, que é printf, eu estou formatando, tá? Por isso que ele está dando problema. Legal, agora vamos pedir para digitar a nota. Então nota igual, né? Eu peguei o teclado aqui, é NestDob, tá? Não vou usar o System Console, é teclado.nestdob. Depois, aí eu vou fazer o seguinte, soma igual soma mais nota. Tá? E aí aqui eu tô acumulando. Essa técnica chama de acumular. Eu acumulo valores, tá? Agora aqui eu vou fazer um contador, notas lidas igual notas lidas mais 1. Tá? Então eu estou contando, legal? Eu estou contando. Perfeito. Agora, né, aqui é o que vai estar dentro do meu enquanto, né, que ele vai contar 5 vezes e permitir que eu digite 5 notas e já soma. E aí fora das chaves dele, tá? Deixa eu subir ele aqui, legal. Vou calcular a média, tá? Igual. E aí, como já tá, eu tenho que usar diferente. Gente, eu tenho que colocar aqui, ó, nós vimos essa técnica no início do curso de Java, tá? Que é eu definir aqui no cálculo, tudo para Adobe. Por quê, gente? Porque o número de estudantes está inteiro, tá? Então, para ele ser Adobe, né, não ser, para não dar problema com média, porque média tá como Adobe. Então, eu escrevo Adobe aqui, ó, só que tem que ser entre parênteses. Aí eu vou soma, divido o número de estudantes, que é aqui eu estou fazendo a minha média. Tá? E aí eu vou escrever o resultado desta média. Então, Cout, tá? E aí eu vou pôr média das notas igual, aqui é printf, tá? Que eu vou formatar, igual a porcentagem ponto i e float, né? E o barra n para ele jogar o próximo conteúdo para a linha de baixo. E aí eu venho aqui, vírgula, média. Tá? Então, ó, o meu enquanto, ele vai fazer tudo que eu expliquei no algoritmo lá para vocês. Se for 5, ele vai pegar 0 mais 1, né? Vai ler 1, vai pedir para eu digitar a primeira nota, eu digito, aí ele vai, 1 é menor que o número de estudantes, que é 5, sim, e aí assim por diante, ele vai repetindo, tá? Então vamos ver como é que fica, vamos executar.
E aqui vai aparecer pra gente, ó, número dos estudantes da turma. Eu vou pôr 5, tá bom? Eu vou pôr 5. Então olha lá, dei o enter. Aí vai aparecer assim, nota 1. Aí eu vou pôr nota 1, vou pôr 10. Depois nota 2, 8. Eu vou seguir aquela mesma lógica nossa lá. Depois nota foi 8, depois foi 10 de novo. Tá? Nota 4. A nota 4 foi... Peraí. Eu inverti aqui, gente. Eu já perdi a sequência que foi. Eu acho que foram 2 10. Foram 2 10. 10. Né? E a última foi 2. Né? Que deu 40 no final. Então ele vai aparecer aqui, ó. A média das notas é 8. Porque 40 dividido por 5 vai dar 8. Né? Então olha lá. Eu repeti 5 vezes. Né? Como isso? Né? Como foi falado aqui dentro do while, ó. Então ele vai pôr, ele está colocando aqui 0 mais 1, né, que vai ser 1. E aí ele vai fazendo essa repetição e vai escrevendo na tela. Tá? E aí aqui a gente tem o nosso primeiro exemplo de estrutura de repetição. Legal? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui nesse primeiro exemplo? Pessoal, é assim mesmo, né? Não vai, professor, o negócio vai aumentando, vai tendo muita coisa. É a programação, sejam bem-vindos, tá? Eu não vou entrar muito hoje em conversa sobre programação, eu vou deixar para nossa... Vai ter um vídeo de apresentação que eu vou gravar ainda hoje para colocar na aula de programação orientada a objeto, que a gente vai continuar falando de Java, tá? Mas agora detalhando mais as técnicas que tem de orientação a objeto, porque elas podem ser usadas, né, tanto no Java, tanto PHP, tanto em Python, né? Então assim, eu tenho que saber o que é classe, o que é objeto, né, o que é método, o que é atributo e como utilizá-los, porque essa aula de orientação a objeto é a aula que vocês tiveram de algoritmo, né, para entender uma outra linguagem de programação estruturada, tá? Então vai aumentando o conhecimento. E como eu falei que eu não ia dar um sermão ainda, né? Programação exige tempo e prática, tá? Tempo e prática. Professor, mas eu trabalho, né? Como é que eu faço, né? Eu não tenho tempo. Galera, é assim, tempo é uma questão de prioridades, né? Então eu começo agora na pandemia, né? Antes eu era mais cedo, porque eu estou em casa. Eu começo 8 horas da manhã e vou até meia-noite todos os dias, né? Só e sábado, agora que eu estou com o ensino à distância, eu dou uma atenção aí pro pessoal do ensino à distância, fico mais online, né? E é lógico que eu dou uma paradinha no meio do dia, como eu estou em casa, vou brincar um pouco com meu filho e tal. Mas assim, é direto, né? Então, quando a gente quer aprender alguma coisa, qualquer coisa, né? Se a gente não tem como abrir mão do trabalho, não tem como abrir mão das obrigações, a gente tem que dormir um pouco menos às vezes, né? Mas depois eu garanto para vocês que o futuro é legal aí, né? Um pouquinho de sacrifício. Quanto pessoal, né, tá na festinha lá no final de semana, né? Eu tô aqui no ensino à distância, eu tô aqui com a minha família, tá? Então, assim, a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Mas quem quer aprender programação exige tempo e prática, tá? E muita leitura, né? O nosso amigo, acho que é o Júlio, se eu não me engano, deu um livro enorme aí para vocês de presente, né? Que disponibilizou, eu acho que foi o Júlio, né? Eu estou muito ruim de nome. E lá tem tudo, tá? Lá tem tudo. Mas eu não vou ficar falando muito sobre isso, não. Tá? Vamos voltar aqui às nossas atividades. Então, pessoal, esse foi o primeiro exemplo, né, de estrutura de repetição abordado aí para vocês. Agora, vamos voltar para a plataforma.
Tá? Aqui, ó, repetição controlada por flag, tá? É uma outra técnica aí só para então a gente viu esse exemplo aqui, tá, pessoal, das notas. Legal? Então a gente eu tenho as variáveis, leio a nota. Agora aqui eu mudei, né? O que é flag? Eu quero calcular se eu pôr zero para digitar nota. Então assim, eu não peço para digitar o número de estudantes. Aqui uma outra estrutura, tá? Então, ó, eu estou lendo a nota. Enquanto a nota for maior que zero, ele não para, maior ou igual, né? Então isso daqui eu tenho duas condições. Isso daqui é a técnica que a gente chama de flag, tá? Então, ó, vai ficar assim. Eu vou só alterar, é a mesma coisa, mas vamos aqui para o Java. Ó, então se eu vou pedir para digitar a nota, mas eu vou mudar, tá? Vou mudar esse exemplo aqui. Então aqui em cima, ó, presta atenção. Eu vou pedir para digitar a nota. Tá? Eu vou pedir para digitar a nota. Aí eu vou pegar essa nota aqui, ó. E aí eu não preciso de contador, tá bom? Eu não preciso contar. Eu só vou contar aqui para aparecer nota 1, nota 2 e nota 3. Essa daqui eu também não preciso, quer ver? Ó? Vamos jogar aqui. Eu não vou precisar dessa variável número de estudantes. E notas lidas 0. Então aqui, ó, vai ser se a nota, deixa eu ver que comparação que ele usou lá mesmo, peraí. Aí, ó, é isso mesmo. Aí a comparação aqui vai ser nota maior ou igual a zero. Ou seja, pessoal, se eu digitar negativo, não vai funcionar. É maior ou igual a zero. Então igual a zero, tá? Aí eu vou pôr soma mais notas, tá? Aqui a gente só vai alterar uma ordem aqui, ó. Então eu digito a primeira nota, aqui em cima, ó, digite, então é assim, nota 1, tá? Porque ele começa valendo, ele tem que começar com alguma coisa, né? Então digite a nota 1. Aí eu peço para digitar a nota. Aí depois eu tenho que pedir para digitar de novo. Tá? Esse notas lidas não é para condição, é só para exibir, tá? Então vai ficar assim, ó. Cout, tá? Aí nota, mesma coisa, eu devia ter copiado lá, mas tá bom. Porcentagem de 2 pontos, vírgula, notas lidas mais 1, tá? E aí eu tenho que continuar pedindo para digitar a nota. Ó, corrigindo aqui, eu sempre esqueço, é F aqui, ó.
Legal? Então assim, é a mesma coisa, mas agora com uma lógica diferente, né? Então agora eu não quero digitar o número de estudantes. Vou digitando notas, né, dos alunos até eu digitar -1, né? Então eu defino um flag. E aí aqui, ó, pera aí que eu tenho que arrumar um negócio aqui. Aqui, ó, os notas lidas também servem, porque como eu não tenho mais número de estudantes, né? Os notas lidas é o número que eu vou dividir, que eu vou fazer a minha média. Então, ele precisa contar para quê? Para exibir aqui 1, 2, 3, 4 e também para dividir, porque é uma média, tá? Então, ó, essa aqui é o que a gente chama de flag. Eu não tenho uma condição digitado, né, de limites. Agora eu posso digitar quantos eu quiser e até eu digitar -1, tá? Então vamos ver, ou -2 ou qualquer número negativo, tá? Então aparece lá pra gente, ó, digite a nota 1, 10, depois nota 2, 30. Tá bom, pus 30 lá, mas viajei, mas tá ótimo. 8, 9, ó, ele não para, tá? Então, se eu tenho que informar para o usuário que ele tem que digitar negativo para parar, tá? Mas aqui é apenas um exemplo. Então eu vou lá, ó, -1. E aí ele para, né? Aí ele soma todas as notas e divide pelo número, ou seja, divide por 8, né? Que foram 8 notas digitadas. Legal? Então isso que a gente chama de flag, né? Eu tenho que digitar alguma coisa para parar a minha repetição. Isso é um flag. Eu digito alguma coisa para parar a minha repetição. Tá bom? Tá? Então, ó, a única coisa que eu mudei aqui, o resultado é o mesmo, tá? O que nós mudamos aqui é a lógica. Legal? Tá? Vocês têm isso daí lá na plataforma também, tá bom? Depois aí é só, quem não praticou é só praticar. Tá? Não muda nada os comandos, muda a lógica. Por isso que é muito importante, antes de a gente aprender qualquer linguagem de programação, eu praticar algoritmo, tá? Depois eu vou dar antes da gente terminar a nossa aula hoje, eu vou dar uma dica para vocês aí, não sei se vocês já conhecem, se vocês já viram, tá? Mas eu vou falar rapidinho aí sobre essa questão de algoritmo para vocês praticarem a programação. Continuando. Agora, pessoal, o que restou aqui para vocês de estrutura de repetição são os exemplos, tá? Então eu vou rapidinho passar por eles aqui, ó. Exemplos. Não é que não, é lá no outro. Estrutura de repetição. Então, ó, outros exemplos com o uso da repetição. Então são lógicas diferentes, né? Então aqui, ó, eu pus para calcular o fatorial de um número, né? Então, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes eu digito um número, né? O fatorial, por exemplo, se eu pôr 5, o fatorial de 5 é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que aí vai dar 120. Se eu pôr o fatorial de 8, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8. E o fatorial de 100, 100 vezes, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, até 100. Então imagina se eu tiver que fazer isso, né? Pedir para digitar 100 valores, então eu não preciso. É uma estrutura de repetição, tá? Então aqui vai ter o algoritmo, tá bom? O algoritmo. E aqui embaixo o nosso exemplo, tá? Então, pessoal, eu não vou fazer ele de novo, porque senão vai ficar muito longo aí. São vários, tem bastante exemplo de repetição. Mas aqui, ó, eu só vou explicar por aqui, tá? Informa o número inteiro. Então, se eu ponho o fatorial é só de número inteiro, tá? Então, eu vou ler dentro da variável número, tá? O valor passa a ser 2, porque o primeiro
primeiro é sempre 1, tá? E o fatorial é 1. Então o que acontece, ó? 2 menor ou igual ao número que eu digitei, tá? Ele vai fazer essa condição quando ele vai fatoriar. Então ele chegou no, se o 2 for menor ou igual ao número, ele sempre vai estar repetindo, tá? Então, ó, eu faço a fatorial igual fatorial vezes o valor, tá? Então qual que é o fatorial inicial? É 1. Qual que é o valor do 2 inicial? É 2, tá? É 2, então 1 vezes 2, e vamos supor que eu pus 5, né? Então aí ele vai voltar, ó. Aí o fatorial vai tomar outro resultado, né? Então se eu pôr aqui, se é 5, 1 vezes 2, aí o fatorial vai valer 2, tá? E aí ele vai voltar, tá bom? Aí aqui, ó, o valor que já não era 2, ele passa a ser 3, tá? E aí ele vai contando, né? 3, aí até chegar que o número que eu digitei. Então se ele chegar a 5, né, ele vai parar, tá bom? Ele vai parar, e aí ele vai pôr o fatorial, certo? Então ele sempre vai calcular. Então ele vai ser assim, ó, de novo, tá? O valor começa com 2, porque eu tenho que fazer 1 vezes 2. Ele não pode começar valendo 0 e nenhum, ele tem que valer 2, tá? Então, ó, o meu fatorial começa valendo 1, e aí eu digitei 5 aqui o número, tá? O 5 é só para questão de quantas vezes ele vai repetir, tá? Então o fatorial vai ser 1 vezes 2, né? E aí 1 vezes 2 vai dar 2, então o fatorial passa a valer 2, aí ele volta, qual que vai ser o valor do valor, né? Vai ser 3, então vai ser 2 vezes 3, vai dar 6, né? Ficou 6, aí depois 6 vezes 4, 24, e aí assim, aí depois 24 vezes 5, 120, e aí ele para, né? Porque ele não é nem menor, o 5 não é nem menor e nem igual ao número, tá? Ele vai fazer de novo, que é 5, é igual, aí no 6 ele para, tá? Porque eu coloquei o igual aqui, ó. Legal? Outro exemplo, né? Gente, aí agora é vocês digitarem, né? E trabalharem um por um aí, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Agora aqui calculando uma função, tá bom? Aqui ficou bastante exemplos matemáticos aí, tá? Então vai ter aí para vocês darem uma olhada também como que ele funciona, a questão da função, tá? E eu não vou ficar fazendo todos porque são muitos, tá, pessoal? E a gente tem outras coisas para falar logo aqui embaixo, aqui que eu coloquei mais coisa para vocês. E aqui, ó, atividade não avaliativa. Tem uma lista de exercício, de problemas, né? Exercícios de problemas que faça um programa que calcule a soma de 10 números quaisquer fornecido pelo usuário. E assim por diante. Vai embora, né? Nós temos aí alguns exercícios, nós temos 7 exercícios, tá? Que a resolução deles estão dentro dessa pastinha, tá? Aqui, ó, tá escrito aqui resolução, tá? E aí eu tenho o gabarito com as respostas de cada um, tá? Então aí também é questão de vocês ir testando e ver como é que funciona. Depois vem o exercício, né, para vocês fazerem. E aqui eu coloquei, pessoal, um módulo complementar, tá? Porque assim, pelo plano de aula do Java, né, eu tinha que ser a estrutura de repetição, a parte gráfica eu já passei para vocês, e parar por aí. Mas tem 3 estruturas que são importantes para vocês. Tem mais coisas de Java, muito mais coisas, tá? Mas assim, é uma introdução ao Java, tá? Então assim, eu peço para depois, né, vocês abrirem, por exemplo, aqui, ó, estrutura switch, tá? Esse estrutura switch é um outro exemplo aqui, ó. É como se fosse um if, tá? Mas, por exemplo, ó,
eu vou pôr, informe o número inteiro de 0 a 10, tá? De 0 a 10. E aí eu vou ler esse número, tá bom? Eu vou ler esse número. Então vamos supor que ele vai pôr 5, tá? Então eu pedi, eu vou pôr 5, é de 0 a 10. Aí ele vai, caso ele começa valendo 0, tá? Então, aí ele vai escrever na tela. Se o primeiro vale 0, ele vai escrever 0. 1, 2, ele vai contar até 5, é um contador, tá? Esse é um case. Então, como o caso é 0, o primeiro número começa com 0, depois aí ele passa sendo valendo 1, depois 2, depois 3 e ele para no 5. Mas esse exemplo vai até 10. E se eu digitar um número diferente de 0 e 10, ele tem um default que vai pôr aqui, ó, número inválido, tá? É o que vai colocar um número inválido. Então esse ele tem uma condição e um loop, tá? Ele tem uma condição e um loop. Pessoal, professor, como que eu faço para aprender mais, né? Gente, o Google, os livros, né, e o Google é uma grande ferramenta. Então o que eu vou fazer lá? Eu pego exemplo de switch, né, no Java, eu jogo lá no Google e vou estudando, porque são várias lógicas, né? Não tem como passar tudo. Legal? Depois eu tenho outro aqui para vocês, ó. A estrutura while, né, do while, que é uma outra estrutura de repetição, faz a mesma coisa do while, tá? Mas é uma estrutura, uma maneira diferente, faz do no começo e o while no final. O teste vem no final, mas o resultado é o mesmo do while, tá? O resultado é a mesma coisa, legal? Eu tenho a condição, e aí ele faz a condição, depois ele volta. Se ele não tiver, ele continua para baixo, tá? Então aqui, por exemplo, digitar o número inteiro, e aí ele vai até 8. Se eu digitar diferente de 8, né, ele continua. Se eu digitar 8, ele vai parar, porque aqui é diferente, ó. Esse é o sinalzinho que a gente já viu, que é diferente, tá? Então aqui é um outro exemplo de while, outra maneira de usar ele, tá? Depois tem um outro exemplo de estrutura de repetição, que é o for. E o for, pessoal, ele não trabalha com uma comparação qualquer, ele tem que trabalhar com uma comparação dentro de um intervalo, tá? Então, ó, ele vai iniciar um valor. Aqui eu vou detalhar um pouquinho mais. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Tá? Eu declaro as variáveis aqui dentro, ó, e faço, aqui é o mesmo da média, tá? Então eu tenho que ter uma variável inicial de 0, aí ele vai continuar se a nota for menor que o número de estudantes, e aí eu já somo, ó, nota mais 1. Então eu não preciso ter o nota mais 1 aqui embaixo, aí ele vai lá. Então vamos supor que as notas foram 5, né? Então ele vai lá, 0 mais 1, 1, depois ele repete, tá? Aí ele vai lá, 1 menor que o número de estudante, ele continua, né, porque ele é menor, depois ele vai ser 2 e assim por diante. Também é um loop, né, também é uma repetição, mas de uma maneira diferente, tá? Também sugiro que vocês façam o teste lá depois. E pra gente finalizar aqui, ó, lá embaixo, que eu quero falar uma coisinha de lógica rapidinho para vocês. Tenho mais aqui, ó, mais exemplos, mais materiais complementares para vocês, tá? De estrutura de decisão alinhadas, repetição, estatística, um exemplo de estatística no Cinema 2, programa com cardápios, tá? E aqui a atividade não avaliativa, mais exemplos, tá? Então a gente está cheio de exemplos. Gente, isso daqui depois vocês salvam na pastinha de vocês aí no computador de vocês, porque não dá tempo de fazer tudo, né? Por isso que eu pus módulo complementar, né? Não é para vocês estudarem para fazer atividade, tá bom? Porque não dá tempo, porque é muita coisa, tá? Para complementar essa questão da estrutura de repetição, tá?
Agora, vamos lá. Deixa uma, pra gente finalizar aqui. Pessoal, quando eu quero trabalhar com algoritmo, né? Para eu praticar a minha lógica, ou até mesmo desenvolver alguma coisa antes no português para depois eu pensar numa linguagem de programação, tá? Eu não sei se vocês conhecem Visualg, tá? Visualg é um programinha. Deixa eu só ver aqui a resposta. Alguém conhece o Visualg, Visual G aí? Responde para mim aí no chat, se não quiser falar. Alguém conhece? Sim, a Cheyenne já conhece. Vocês já viram então? Marcos, conhece, Marcos? Marcos. Daniela, conhece o Visualg? Ninguém me respondeu, só Cheyenne. Tá, ô Cheyenne, conversa comigo então. Foi passado esse Visualg durante o início do curso para vocês ou não? A Daniela não conhece. Legal, Daniela. Então eu vou falar rapidinho sobre ele, tá? Então, pessoal, o Visualg é para eu treinar a programação, né? A tudo que eu passei que tem aqui de algoritmo a gente usa nele. Então, ó, deixa eu baixar ele rapidinho aqui, que eu não tenho instalado nessa máquina. Então você digita aí Visualg, né? Ele é levinho, pititico. Não precisa ter medo na hora de baixar, pode manter ele aí tranquilo. Porque ele não precisa nem instalar, ele é um arquivo executável, tá, pessoal? Gente, minha internet está muito lenta hoje. Agora foi. Só um minuto. Enquanto isso ele vai baixando, ó, quer ver? Vamos ver se tem algum Visualg online, né, pra gente fazer aqui direto na internet, ó. Visualg online, vamos ver se tem algum compilador dele, que eu acredito que deve ter. Ó, Multichon Portugal, tá? Não, aqui não é online não. Deixa eu ver aqui para... Tá, além do Visualg, tá? Tem o Portugal também que vocês podem instalar, tá? Existe o dois, Portugal ou Visualg. Ela não vai ter online não. Eu pus online aqui, não apareceu não. Rapidinho, tá acabando, tá? Enquanto isso, ó, deixa eu já pegar aqui, só pra gente não ter que digitar. Exemplos para o Visualg.
Tá? Então, ó, aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos, né, para trabalhar, né? Então, assim, lógica de programação, né? Tem vários exemplos aqui, ó. Qualquer site, né, que vocês entrarem. Então, ó, eu vou pegar esse primeiro aqui, só para vocês verem, para quem não conhece, tá? Aí eu vou explicar ele rapidinho lá. Então ele é uma linguagem de programação, só que assim, é só pra gente treinar. A gente não cria assim, a gente aponta em português. Ó, eu vou abrir aqui Visual, tá bom? E ele é um arquivo executável, eu não preciso instalar. Eu venho aqui Visual, tá? E clico 2 vezes nele. Se vocês quiserem descompactar a pastinha, então é uma pasta compactada. Mas vai lá. Pessoal, olha aqui que interessante, né? Ele começa uma linguagem de programação todinho em português. Então deixa eu jogar aquele exemplo, tá aqui, ó. Olha lá. Então ele começa, né? Algoritmo troca de valores. Aí aqui eu tenho, aqui não é para uma estrutura de orientação a objeto, é uma linguagem estruturada. Então eu tenho que declarar as variáveis, né, do tipo inteiro, inicio o programa, vou escrever na tela, olá, digite o valor para A, vou ler o A, tá? Escreva, olá, de novo, digite agora o valor para B, né? Aqui é o cout, né? Aqui é o nestline lá que a gente usa, tá? E depois, ó, eu vou escrever, você digitou os valores para A, né, e o valor para B. Depois ele vai receber aqui a variável, o intermediário vai receber A vai receber B e B vai receber intermediário. Aqui ele está fazendo só uma troca de valor, tá? Então, ó, eu jogo uma linguagem de programação em português aqui e aí eu vou executar ela, tá? Então eu venho aqui, ó, executar ou F9. E olha lá, ó, é um programinha, olha lá, digite o valor de A, eu ponho 10. Digite o valor de B, eu ponho 2. Tá? E aí, muito bem, você digitou os valores de A, 10 e B. Se invertermos os valores de A e B, teremos A, 2 e B, 10. Né? Então aqui ele inverteu os valores. Apenas um exemplo, né? E aí agora vocês podem se divertir, procurar na internet. Eu passei no grupo do WhatsApp um blog que eu tenho, né? De algoritmos, né? Depois eu jogo lá de novo para vocês, para quem quiser ir treinando e aprender mais programação, né? Ah, beleza, Sayane, foi mais o C++, legal. Mas assim, aprenda o algoritmo, é necessário para eu entender melhor a linguagem de programação, né? Então assim, tem muita videoaula na internet aí, e eu vou deixar o blog e depois vocês podem ir praticando, né? E aqui fica melhor a minha lógica, tá? Então, às vezes, não é que o Java é difícil, ou qualquer outra linguagem de programação que é difícil. Às vezes eu não tenho uma lógica, tá? De como que funciona. E aí eu misturo o programa em inglês, fica toda essa bagunça, tá bom? Então, gente, alguém tem alguma pergunta aí para fazer, né? Eu acho que são várias perguntas, vários, né? Que é tudo novo, mas é o que eu falei para vocês. Agora a gente jogou a sementinha, né? Acho que foi o Júlio que comentou, né? Que a gente dá o caminho e depois a gente ensina vocês a pescar. Na hora de pegar o peixe agora é com vocês, tá? A gente vai continuar amanhã, tá bom? E a gente vai voltar em Java ainda, vamos estar vendo mais coisas. Pode ficar calmo, tá bom? Certinho, gente? Legal? Então assim, obrigado pela presença de vocês, tá? E qualquer dificuldade, qualquer probleminha, vocês me chamam no Zap que eu posso estar respondendo para vocês. Legal? E não deixem de fazer as atividades, né? Para estar concluindo aí, tá? Legal? Obrigadão. Obrigado, boa noite a vocês aí, até amanhã.